tão especial esse momento e esse encontro agora, que eu me dei conta de que todas as pessoas que aqui estão, nessa linha de tempo agora, e que vão acessar esse material numa linha de tempo futura, já me conhecem, então dispensam algumas apresentações. Então, essa parte da apresentação, eu vou passar para que a gente possa, inclusive, aproveitar o tempo melhor. Porque eu preparei aqui uma aula assim, super especial e tem bastante conteúdo, mas quero trazer isso de uma forma bem tranquila, onde a gente consiga assimilar e caminhar, né, dessas duas formas aí, entre o campo mental, o campo intuitivo, as questões emocionais que envolvem o processo, porque é um todo, né? O meu convite especial aqui é que a gente possa desfrutar dessa jornada. Por isso que eu preparei um material escrito, assim, bem detalhado para que vocês possam ler depois, para que não se preocupem nesse instante de fazer muitas anotações ou focar nesse lance de captar o conteúdo, mas, sobretudo, de se permitir a essa vivência. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho do que vai ser falado hoje. Essa primeira parte, onde a gente vai trazer a diferença sobre oráculo e tarô, vai conversar um pouco sobre os paradigmas das previsões, como que a gente pode utilizar as cartas como uma ferramenta terapêutica, conhecimento, a fluidez e por onde começar. Depois a gente vai dar um intervalinho e vai ter, então, a segunda parte com sugestões de prática de estudo, com dicas, umas diquinhas que eu vou trazer aí, chaves, né, os 3 passos necessários para uma pergunta, exemplos e técnicas básicas de tiragem para iniciantes. Vou reforçar aqui o que me perguntaram antes, né? Lara, eu preciso estar com o meu oráculo aqui do lado para eu participar dessa aula? Tu não precisa no sentido de ter que usá-lo, mas se tu tiver um baralho, por favor, deixa esse serzinho aí do seu lado para começar a criar essa conexão, essa egrégora aí de campo. Eu vou, basicamente, conversar bastante com vocês aqui e vou compartilhar a tela nos momentos que tiver alguma coisa para demonstrar, assim, fisicamente, mas não vou ficar aqui com a tela compartilhada. Ao mesmo passo que eu também deixo totalmente aberto, caso vocês tenham alguma dúvida, que levante a mão enquanto eu estiver falando, que aí eu posso responder essa dúvida, e se essa dúvida for sobre um conteúdo que eu vou falar mais na frente, daí eu explico e a gente vai desenrolando assim, tá bom? Beleza para vocês? Qual é o meu convite aqui? Meu convite é que cada um se coloque nesse espaço, se imaginando num lugar assim que lhe é bem confortável, bem gostoso, sabe? Para alguns pode ser o quê? Uma floresta, para outros pode ser um cafezinho, né? Em um lugar íntimo, aconchegante, mas que se coloquem nesse espaço e que recebam, né? Essa troca, essa energia, a partir desse aspecto de fluidez, de calma, sem tanta ânsia, né? Porque as coisas vão desenrolando com calma, o conteúdo está gravado, vocês vão poder ver de novo, vão poder ler a apostila, e mais na frente ainda vou contar um pouquinho sobre o processo de apoio, que eu também vou dar para quem estiver aí com baralho. E, Lari, fiz uma tiragem, estou com dúvida, pode vir conversar comigo, a gente vai ter esse espaço, essa troca também. Eu acho muito divino, que esse grupo tenha se formado dessa maneira. Isso é algo que eu vou falar mais lá atrás, mais lá na frente, na verdade. Olha, eu pulando a linha de tempo. Esse pessoal que viaja em linha de tempo, né, Madiarim, vai para o passado, futuro, presente. Eu vou contar mais sobre isso mais na frente, mas o que eu quero falar? É que quando eu me propus a fazer essa entrega, eu escolhi fazer para um número pequeno de pessoas, por conta do meu estado gestacional, por conta da demanda energética. Intencionei, assim, um grupo de pelo menos 10 pessoas. E essas 10 pessoas surgiram até mim, vieram, algumas estão aqui, presentes fisicamente, né? E outras vão acessar isso em outro momento. Mas eu achei divino porque são todas pessoas que já estão muito conectadas com a espiritualidade, que já estão muito conectadas com as ferramentas terapêuticas.
E isso traz um campo, uma egrégora, uma possibilidade de trabalhar sobre esse conteúdo dentro de uma outra plataforma, que seria diferente se a gente tivesse aqui um mix, né, de pessoas que ainda estão entrando nesse universo. Ou seja, estou falando aqui com mestres, né? Isso vai facilitar muito o trabalho. Inclusive, muitos terapeutas. Então, algumas coisas aqui já vai dar para a gente ajustar, especialmente referente a essa abordagem terapêutica com as cartas, tanto para quem quer usar para si, quanto quem quer usar nos seus atendimentos, com seus amigos, enfim. Tudo é um processo. E o lance é a gente não fugir desse processo, é a gente abraçar o processo com tudo que ele envolve. E aí eu vou começar falando especialmente sobre a história, talvez alguém aqui já tenha escutado, quem esteve em alguma reunião do Ser Mais Você, mas sobre a história do homem que foi congelado por 100 anos, há muitos anos atrás. No Nordeste tem essa história de que um homem foi congelado por 100 anos e quando ele acordou, que ele foi caminhar pela sua cidade, foi caminhar pelo seu espaço, nada era como ele conhecia. Já não havia mais seus vizinhos, sua família, as profissões não eram iguais, o padeiro não era igual, o alfaiate não era igual, tudo era muito, muito diferente. Mas só teve um único lugar que esse homem reconheceu: a escola. Aquilo continuava igualzinho como era na época dele. Então tinha o professor falando e aluno sentado escutando. E essa história ela é muito contada para quem é da área de licenciatura, porque traz essa reflexão sobre o que é o papel da escola. Mas por que eu estou trazendo isso aqui? Porque aqui a gente está numa troca de conhecimento, né? A gente está iniciando o que é uma jornada para entender sobre o oráculo, sobre as cartas, sobre o tarô. E como toda jornada, né, tem aquele que facilita esse conteúdo e aquele que vai receber esse conteúdo. Mas o papel da escola antes era entregar uma receita de bolo. Era pegar e falar, olha, isso é uma caneta, serve para isso, toma. Hoje em dia não faz sentido nenhum isso. Nenhum. Porque receita de bolo você encontra na internet. Coisas prontas você encontra na internet. E o meu papel hoje aqui não é entregar uma receita de bolo para vocês, mas desenrolar sobre quais são as possibilidades de fazer esse bolo diante das tantas receitas que a gente tem apresentadas aqui. De que forma, para que a gente vai fazer esse bolo? E como você pode fazer os seus próprios testes com isso para utilizar essa ferramenta para o seu próprio crescimento, quer seja pessoal, quer seja no trabalho. Por isso que é bem importante assim, olhar por isso por essa via bem ampla, que aqui eu estou trazendo uma possibilidade a partir da minha experiência, mas uma possibilidade. Então, por que eu estou fazendo esse encontro? Porque há muito tempo atrás uma mulher me falou assim, Lari, você tinha que ensinar tarô, porque eu nunca vi alguém lendo carta como você lê, e eu fiquei sem entender. Falei, meu Deus, será que eu faço alguma coisa de errado? Mas ela insistia, me ensina, como você faz isso? E eu comecei a observar o processo. O que foi que eu percebi? Percebi o seguinte, que a forma como eu iniciei essa jornada facilitou uma fluidez para embarcar nela. E que, se eu tivesse começado por um outro caminho, eu, Larissa, dentro da minha personalidade, das minhas questões, possivelmente eu estaria um pouquinho mais bloqueada nesse caminhar. E eu falo isso por experiência e trocas, porque eu tenho uma amiga que também é taróloga, que começou comigo um processo semelhante e foi por uma outra via. Eu vou falar sobre isso mais quando a gente for abordar ali sobre o conhecimento e a fluidez. Mas conhecimento e fluidez são coisas extremamente necessárias quando a gente está falando de oráculo e tarô. Senão, você se perde numa interpretação genérica, numa interpretação vazia, né? Se as cartas fossem só tu pegar aquilo e ler sobre o significado daquilo que você acha em qualquer coisa, em qualquer internet, livro, você não ia pegar o bloco, você não ia entender. Então, tem que ter essa perspicácia da fluidez.
essa perspicácia de pegar aquela mensagem, navegar sobre aqueles símbolos para conseguir traduzir o que aquilo quer significar para aquela pessoa naquele momento, para você naquele momento, porque aquela carta pode vir em outro momento, com outro significado, e por aí vai. Não é estático. Tá tudo bem por aí? Alguém já tem alguma pergunta? Quer trazer alguma coisa? Então tá, eu vou continuar. Se vocês deixarem, eu vou disparar aqui falando. Mas se tiverem, pode levantar a mão ou mandar aqui no chat que eu respondo, tá? Então vamos lá. Vamos pensar, primeiro, quando a gente fala de cartas, oráculo e tarô, sobre qual é a origem disso, né? O oráculo, ele não é necessariamente cartas. O oráculo ele é muito mais antigo, né? Tanto que vem aí na época dos gregos, tem o oráculo de Delfos. Oráculos eram lugares, eram pessoas. Quem assistiu Matrix aqui sabe, né? Tem o oráculo no Matrix. Então, o oráculo não necessariamente é um conjunto de cartas, mas aqui eu vou abordar sobre o conjunto de cartas oráculo, tá? Mas o teu corpo pode ser um oráculo. Muitas coisas podem ser um oráculo, e o oráculo não está necessariamente associado a previsões do futuro, como a gente vê por aí, né? Se você jogar na internet oráculo, a primeira palavra que vai aparecer do lado é arte divinatória, né? De adivinhar sobre o futuro, de falar sobre o futuro. Mas mais sobre passado ou futuro, o oráculo retrata o presente. Então, tudo depende da interpretação que você vai fazer em relação àquilo. O tarô já é um pouquinho, assim, não é tão antigo quanto o oráculo, mas também é muito antigo. E tem muitas teorias sobre o surgimento dele. Mas é tão misterioso que não tem nenhuma certeza. Tem teorias, né? Há quem diga que o tarô ele é o ancestral do baralho que a gente joga hoje. Há quem diga que o baralho que a gente joga hoje é o ancestral do tarô. E eles parecem distantes, mas eles são super parecidos, na verdade. O louco, por exemplo, do tarô, é o coringa do baralho. Os arcanos menores estão todos lá. Os membros da corte, exceto o cavaleiro, estão todos lá. No livro Jung e o Tarô, inclusive, a autora navega sobre isso, né? Não é interessante que 22 trunfos tenha se mantido no nosso baralho só o louco? Só esse arquétipo? Só esse perfil? Não é interessante que dentre os membros da corte, né, que é aquele rei, rainha, valete, tenha se sumido o cavaleiro na história? Porque o cavaleiro é aquele que tem a habilidade de ouvir o coração, de agir com coragem, agir pelo coração. E as cartas todas, e especialmente o tarô, eles trazem retratação de arquétipos, figuras que representam, em alguma instância, aspectos do inconsciente coletivo. Por isso que o tarô é tão estudado na psicanálise. Então, ele tem uma via muito ampla para você aprender e conhecer e utilizar para o autoconhecimento. E aí eu vou falar um pouco mais desses arquétipos lá na frente. Como eu disse, hoje eu vou falar sobre cartas em geral. Então, eu vou falar do oráculo, eu vou falar do tarô. Mas eu vou trazer bastante elementos do tarô, não necessariamente pelo tarô em si, mas pelas chaves de consciência que o tarô trazem para a gente. Opa, posso usar esse arquétipo para tantas coisas na minha vida que não necessariamente está só associada com a leitura de cartas. Inclusive, o próprio estudo sobre cartas ou qualquer ferramenta terapêutica, a chave desse estudo você pode encontrar na própria jornada do tarô, que eu vou contar um pouquinho mais na frente para vocês. Então, qual é a diferença do oráculo e do tarô? Baralho. O baralho do oráculo, ele não segue uma forma. Tanto que vocês podem encontrar muitos oráculos aí. A Madiarim mostrou um. Simone, você está com oráculo aí também, não está? Quer mostrar para a gente qual é? Qual é o nome dele? Pode abrir o microfone. O dos animais e o dos arcanjos. Dos arcanjos. Tem mais alguém com oráculo, algum baralho aí?
Não? Lari, eu tô com um aqui, eu até respondi na fichinha que era oráculo, e na verdade é tarô. Agora Deixa eu eu já ver. sei. É esse do Osho. Esse aqui, ó. Esse do Osho é super forte também. Esse aqui. Perfeito. Michelle, eu sei que tá com do Osho também. Olha o Osho aqui. Nossa, e esse, Milene, qual é? Ele chama tarô acástico. Uou, que lindo! Eu já Ele me é bem apaixonei por ele diferente. também. Ele é bem diferente. Já me apaixonei por ele. Ó, o Ju tá falando aqui que tá com o baralho do Mico e do Uno. Ah, ele, ele falou para mim. Eu acabei lendo. Mas serve, sabia? Até o baralho do Uno. Se você fizer um método, um sistema, se você sistematizar com amarelo significa isso, que isso significa aquilo, e correlacionar com os arcanos menores do tarô, ele pode virar um oráculo para você. Desde que, claro, você consagre ele, né? Que você utilize ele para isso, né? Não vai usar o negócio e também jogar Uno e, né? Separa um Uno para você, dá. E eu vou explicar sobre isso também, assim. Muitas coisas podem ser oráculo. Sobre as runas, né? Que foi perguntado aqui. As runas, ela não tem necessariamente o mesmo princípio do tarô, mas também é uma ferramenta oracular. Só que diferente, né? Não é utilizado cartas, são utilizadas pedras e outras coisas. Pedras, búzios, dados, tudo isso são ferramentas oraculares, são considerados oráculos. Mas falando, em princípio, do baralho. O baralho de oráculo, geralmente, ele já vem com uma palavrinha-chave associada nele, né? Como muitos aqui provavelmente já viram o oráculo da deusa. Eu vou mostrar aqui, vou projetar depois para vocês. Vem com o nome da carta e uma palavra-chave associada, geralmente. Mas como eu falei que o negócio é livre, sempre vai ter um autor, vai ter um tipo que é diferente e tá tudo bem. Eu vou apresentar aqui os tipos diferentes. Já o tarô ele conta uma história bem antiga, que representa a história da jornada do herói, que somos nós, para a autoconsciência, né? Que é a nossa evolução. Então, o tarô ele tem uma divisão diferente. Geralmente, são 22 cartas, que são os arcanos maiores, e um tarô completo tem os arcanos menores, divididos em naipes e membros da corte. Vocês vão encontrar alguns baralhos que se chamam tarô, tipo o tarô do Osho. O tarô do Osho é um tarô, ele tem esses arcanos, né? E esses arcanos do Osho geralmente seguem um pouco do princípio clássico do tarô, lá mais antigo, de Marselha, do Waite, mas o Osho ele é todo diferentão para tudo. E o tarô dele não seria diferente, né? Apesar de ter esse nome, ele foge um pouquinho da regra do conceito original de tarô. Vou mostrar para vocês aqui como é a diferença dos baralhos. Estão todos vendo aí? Tá. Aqui é um exemplo de tarô. O tarô tem o número romano com o nome e o nome da carta, somente. Não fala nada sobre essa carta, geralmente, né? Nos clássicos aqui, como esse primeiro que é o tarô de Marselha. Aqui já é uma variação que é inspirado nesses clássicos, como o tarô das bruxas. Então tem o número e tem o nome. Aqui é um exemplo de oráculo. O oráculo da deusa, que tem o nome da deusa, uma palavra-chave associada. E o bonitão do dragão aqui da Majarim, que eu falei que eu ia trazer, que é do oráculo dos dragões estrelares, que também tem, ó, o nome do dragão, né, o nome da carta, transformação e a palavra-chave. Isso basicamente é o que diferencia um oráculo de um tarô, considerando a formação original do tarô, que tem esses arcanos maiores, arcanos menores e tudo mais. Mas nem todo
oráculo segue aquela lógica, né? Tanto que temos esse daqui, ó, o oráculo dos druidas, que tem uma palavra com uma letra que ninguém entende, tem número, tem símbolo. Esse oráculo dos druidas é meu, e eu mesma, assim, tenho todo um processo para conseguir entendê-lo, porque ele já tem uma dinâmica diferente. Mas tem essas cartas do Ho Oponopono, também é um oráculo. E também, inclusive, dá para utilizar essas cartas usando técnicas de tiragem. Mas, né, essas que já vêm com uma mensagenzinha, geralmente, uma única carta já funciona como conselho, mas se você quiser fazer uma tiragem um pouquinho mais complexa com ela, também é possível. Oráculos. E aí, Lari, eu posso, por exemplo, eu quero estudar tarô. Conhecendo um tarô, eu posso utilizar outros tarôs, outros baralhos de tarô? Pode, com ressalvas. Quais são essas ressalvas? O que dá o simbolismo para aquela carta, para aquela história, tem muito a ver com o que está desenhado nela. Mas, como eu te falei, né, eu vou dar essas chaves aqui. Existe aquilo que a carta representa, e existe um outro flow que rola durante essa tiragem, que eu também vou falar um pouco, e que é super mega necessário. Mas falando de representações, no tarô, os arcanos menores, eles são divididos por naipes, né? Então, tem o naipe de paus, o naipe de espadas, copas e pentáculos, que no nosso baralho normal, inclusive, nós também temos, e cada um é associado a um símbolo. Essa chave você pode utilizar para qualquer oráculo que você tenha. Porque o oráculo dos dragões, por exemplo, a própria cor do dragão, a própria forma como o dragão se apresenta, traz chaves sobre o elemento que aquela carta traz. Tarô do Osho também, né? Esses outros oráculos que a gente tem em mãos também. Observem os símbolos. Tem muito elemento ar? Tem muito elemento fogo? Tem muito elemento água? Qual é a associação que você pode fazer com relação a esses elementos? Tudo isso enriquece a tua interpretação. E não precisa ficar presa a algo fixo, tá? Mas ali, quando eu for falar sobre o conhecimento e a fluidez, eu vou falar sobre essa questão do que está escrito no livro e sobre a interpretação daquilo. Só que, certamente, os livros, as histórias, elas apontam para a gente sinais que devem ser levados em consideração. Como aqui eu tenho um grupo, né, de pessoas que já estão envolvidas aí na espiritualidade, sobre isso, especificamente, eu não mergulhei na apostila, porque eu não sabia como seria a formatação desse grupo, mas já que temos aqui todas as pessoas envolvidas na espiritualidade, não tem como eu não falar sobre isso. Lari, e os aspectos intuitivos e mediúnicos? Eles acontecem durante a tiragem? Sim, eles acontecem. Mas não é da forma como muita gente imagina com aqueles paradigmas, né? Primeiro porque a mediunidade ela se apresenta de muitas formas, nem todo mundo é clarividente, é clareaudiente, né? Segundo que tu não vai pegar a carta e vai vir um espírito falando assim, isso significa aquilo, né? Não vai rolar, não é assim que funciona. Segundo que, terceiro, aliás, que isso depende da tua vibração, da tua dinâmica, quando for atender, ou quando for tirar para você, ou quando estiver com outros. Então, existe, né, algum sistema que é importante levar em consideração. Mas eu lembro de uma grande mestra, assim, que é uma cigana, que é espiritualista, como todos aqui, mas que decidiu trabalhar a sua mediunidade num terreiro de Umbanda. E ela me contou que vinha sempre um agrupamento de pretos velhos falar com ela e dizia assim, a filha tem que estudar sobre planta, a filha tem que estudar sobre planta, para que a gente possa vir fazer o nosso trabalho através de você. E um dia ela falou assim, mas se eu sou só um canal, meu pai, para que eu vou ter que estudar sobre planta? Eu só sou o veículo. E ele respondeu, filha, espírito nenhum vem em tábua rasa. Ou seja, tem que ter o conhecimento daquilo.
Tu tem que ter a caixa arquivo daquilo, com o conjunto de tudo aquilo no teu corpo biológico humano, que é o veículo, para que essas caixas arquivos sejam acessadas, esse material seja acessado. E aqui, ó, eu estou entrando num outro texto, que é a questão da espiritualidade, mas o tarô, né, ele pode e é usado também como uma ferramenta interpretativa dentro de quem estuda mais sobre a psicanálise. E eu, por exemplo, caso os dois juntos. É a minha forma, é como ressoa comigo. Tem pessoas que gostam mais dessa via, tem outras que gostam mais dessa. Como eu sou curiosa, eu já vi vários tarólogos. Ah, Lari, eu gostei desse moço aqui, olha aqui esse vídeo, eu assisto. E eu já vi muitos tarólogos que são altamente mediúnicos. O cara, ele tá embaralhando, ele já tá falando bloco. Ele já tá falando antes de abrir. Mas quando ele abre, que eu vejo as cartas que ele abriu, ele não tá falando aquilo de uma forma aleatória. Tem conexão com todos os símbolos, com tudo que tá ali nas cartas. A diferença é o fluxo dele na hora de desenrolar sobre aquilo. Ele nem se prende às palavras-chave e nem ignora os símbolos que estão ali. Caso contrário, não faria sentido usar a ferramenta, concorda? Né? Então, a ferramenta ela trabalha em conjunto com a pessoa que está ali nesse flow, nesse trabalho. Então, essas duas vias elas são importantes. Tem que ter mesmo, de fato, o conhecimento, tem que ter o estudo, para que as coisas possam vir a acontecer. Para além disso, nós sabemos que tudo tem consciência. A roupa tem consciência, a nossa casa tem consciência, tudo que está em volta tem. Então, o baralho que tu vai usar, ele também tem uma consciência. Por isso que eu falei, olha, a gente não vai necessariamente abrir o baralho aqui, mas se tu tiver, traz para perto o seu baralho, para que você comece a se conectar com essa consciência. É através dela que os teus mentores, os teus anjos também vão trazer resposta. Mas para isso precisa de um estado de permissão e precisa que você deixe de ser uma tábua vazia em relação àquela coisa, àquela consciência que está ali nessa frente, né? Que você mergulhe um pouco mais nela, dentro do teu sentir, dentro de como você sente que está alinhado, mas que faça esse movimento, né? Para que possa abrir esses portais, essas possibilidades. Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora um exemplo do tarô, para mostrar como é semelhante, mas não é igual. Aqui nós temos 3 cartas, 4 cartas, na verdade, 4 cartas que são iguais. Essas cartas são o 8 de espadas. Só que uma representada pelo tarô mais antigo, mais clássico, que é o tarô de Marselha, a outra pelo do Waite, o outro pelo das bruxas e o outro pelo tarô das fadas. O tarô de Marselha, nos arcanos, ele apresenta só símbolos. Já no do Waite, ele já apresenta figurinhas, né, nos arcanos menores. E os outros tarôs, que partem a partir desse princípio mais antigo, eles se inspiram neles, mas existe todo o viés artístico daquela pessoa que está fazendo aquelas cartas, né, que está criando aquela egrégora para aquele campo. Então dá para perceber, né? É lindo o tarô das bruxas e das fadas, e a representação das imagens é bem diferente. Espadas, geralmente, está associado com o elemento ar. Então, tudo que é o campo mental, tudo que é o campo mental. E essa carta específica no clássico, ela representa o quê? Uma pessoa que está cheia de problemas e que se sente amarrada. Tipo, não dá para eu sair daqui, eu estou presa aqui. Só que se você for olhar, especialmente essas 2 cartas aqui do meio, o tarô do Waite e o tarô das bruxas, tu vai ver que essa pessoa não está presa de verdade, né? Se ela tirar a venda, dá para desenrolar ali, dá para ela desviar e sair do meio dessas espadas. As espadas não estão cruzando ela de fato. E isso mostra que essas vendas que a pessoa tem, que cria esse bloqueio para a ação desse problema, é totalmente mental. São crenças, são situações que ela colocou e que deixou ela cega diante daquela situação que não é tão difícil quanto parece. No geral, é isso que o 8 de espadas traz. Mas se tu for olhar o tarô das fadas, tu vê que a fada
ela está presa mesmo. E que ela não está vendada. Então, vai seguir o mesmo princípio da questão do campo mental, né? De questões que fazem com que ela se sente presa, mas a interpretação já desenrola para um outro lugar, né? Já desenrola para o tipo, você está vendo que você tá presa, mas essas espadas, né? Esses espinhos que te apertam, que partem talvez de uma autopunição, elas também vêm de um aspecto mental, de uma crença, né? Mas percebe como são historinhas semelhantes, mas um pouquinho diferentes? Então, para aqueles que desejam um dia mergulhar sobre a jornada do tarô específico, vale a pena começar pelos clássicos, mas qualquer baralho diferente que você tenha, preste atenção nos elementos. Né? Porque tem gente que às vezes fala assim, eu tô com 8 de espadas, vou jogar na internet, que significa 8 de espadas. Mas se a carta que tu tem ali tem outras formas de apresentação, você pode se inspirar naquilo, mas entender que o significado pode ser muitas outras coisas. Tá, a Raia aqui perguntou se é necessário fazer a consagração de acordo como está indicado no livro. Olha, teimosa que sou, na primeira vez que eu peguei um oráculo, eu não li o livro. E aí eu resolvi tirar. E a primeira vez que eu fui tirar as cartas desse oráculo, eu dancei. Eu dancei, assim, até o corpo cansar. Quando eu fui me aprofundar para ler o livro, eu descobri que a ritualística para a consagração dele era dançar. Então, estava rolando sem eu saber. Eu acredito que o autor, a pessoa que fez aquele livro, ela traz para você uma sugestão a partir daquilo que foi criado, né? E é uma sugestão que você pode levar em consideração. Mas a chave toda é que aquilo que eu falei, né, lá na frente, o que você faz de diferente? É justamente esse aspecto intuitivo. É justamente você não se fechar no quadrado, nas formatações genéricas. Porque se o livro está trazendo uma consagração que não ressoa no teu coração, tu vai fazer aquilo para quê? Se não tem sentimento, não tem propósito, entende? Então tem que ter um sentimento. Se você leu aquela informação e bateu, ressoou, faça. Não bateu, não ressoou, tá tudo bem, né? Faça do seu jeitinho, mas faça. E tem mais também, né? Existem duas formas. Existe aquele oráculo que você pega e fala, você vai ser meu companheiro, né? Eu vou te consagrar, sei lá, como a Madiarinha com o oráculo dos dragões aí. Sente que aquela energia vai realmente ser sua parceria. É importante você criar esse vínculo, criar essa abertura, fazer uma oração, uma consagração, da forma que melhor lhe ressoar. Não vou trazer receita de dance, ou reze isso, ou faça aquilo. Não, tem que ser algo que faça sentido para você. É como se fosse somente uma ritualística para trazer para sua consciência, né, através desse símbolo ritualístico, que ali existe uma conexão. Mas se você não fizer, né, não vai deixar de existir a conexão de qualquer forma, né? Vai estar existindo. A diferença é que você torne esse processo mais sagrado. Agora, eu já tive também tarôs e oráculos que eu não fiz de início uma consagração, eu primeiro mergulhei em estudo sobre ele, mexendo nas cartas e entendendo, até chegar o momento que eu senti, nossa, você vai ser um companheiro de jornada. Tanto que, se vocês perceberem, né, para quem já foi atendido, geralmente eu utilizo as mesmas cartas. Eu tenho outros baralhos, mas existem as cartas de trabalho. Deixa eu mostrar outro exemplo aqui para vocês. Tá, vou fazer isso, então. Vamos falar sobre os paradigmas das previsões, né? Que é algo que eu acho que aqui com vocês talvez nem seja necessário desenrolar tanto, porque eu entendo que a maioria já tem essa consciência. Mas nós somos humanos, né? E como humanos eu falo que vai ter uma hora que tu vai pegar o baralho ali, vai sair um negócio, você vai entrar em pânico, você vai falar, meu Deus,